E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para o vídeo de hoje, eu trouxe aqui um tema até que bem interessante. Muitos de vocês já conhecem esse tema, tá? Só que eu quero aprofundar um prompt que eu criei para vocês estarem falando com seus PDFs, ok? Se você já tem acesso ao GPT-4, for ali na parte de explorar, né? Aqui na lateral, explorar GPTs, e digitar aqui PDF. Já tem alguns bots criados para você estar falando com o PDF de vocês, pedir para resumir, enfim. Mas eu quero destrinchar com vocês em relação ao prompt, né? O prompt que eu criei e como vocês podem estar fazendo melhores perguntas pro chat GPT responder, tá bom? Então, bom, vamos lá. Por exemplo, que eu trouxe aqui, eu tenho dois PDFs que a gente vai estar utilizando, tá bom? Eu tenho um artigo científico que fala Typical Phone Use Habits, ou os hábitos típicos para utilizar os celulares. E eu tenho também o poder do hábito, tá? O poder do hábito está em português e esse artigo bem cheio, né, de informações tá totalmente em inglês, tá bom? Então a gente vai estar utilizando esses dois documentos para estar falando com eles através do chat GPT. Então vamos lá. O chat GPT você consegue falar com seus documentos tendo somente a versão 4, tá bom? Se você não for assinante Plus, né, do chat GPT, durante o seu uso diário na versão 4o, que o chat GPT atualmente disponibiliza para teste, né? Mesmo que sejam algumas perguntas, você consegue interagir com seus documentos também, tá bom? Então, esse vídeo vai servir tanto para quem já tem a versão 4 nativa, tá? Quanto para quem não tem e usa só o 4o quando dá durante o dia, tá bom? Para você inserir o documento, você clica aqui nesse Clips, ok? E coloca carregar documento. Eu vou colocar primeiro o poder do hábito, tá bom? Ele vai estar carregando, ele vai estar lendo todo o arquivo a partir daqui, ok? E aqui a gente pode falar com ele. Tem duas formas de interagir: através de um prompt já estruturado ou conversando de fato com o documento para ir montando uma linha de raciocínio, dependendo do que você quer. Se você quer utilizar o PDF que você está lendo para criar um roteiro para um vídeo, para estudar, entendeu? Tudo vai depender do que você quer fazer. Mas as duas formas são válidas, tá bom? O que muda é que o prompt já criado, ele já vai trazer a informação bem estruturada, ok? Então vamos lá. Analise o livro anexado. Vamos conversar com ele do básico. Ele vai começar a pensar. Terminei de analisar o livro O Poder do Hábito, bem rápido, tá? Esse livro é relativamente grandinho, de Charles Duhigg. Esse trabalho explora a ciência por trás da formação de hábitos, discutindo como eles são criados e como podem ser transformados. A obra é dividida em três partes principais: os hábitos dos indivíduos, os hábitos das organizações bem-sucedidas e os hábitos das sociedades, ok? Então ele trouxe um resumo. Eu pedi só para ele fazer uma análise e ele trouxe um resumo. A partir daqui, você consegue ir interagindo com ele, fazendo perguntas do seu interesse, tá bom? Você pode pegar aqui os hábitos dos indivíduos, por exemplo, e aprofunde no tema 1. Aí ele vai trazer aqui, nesse caso ele trouxe duas respostas, tá? Só para ver certinho, sei lá, os hábitos dos indivíduos. Detalha o poder do hábito, claro, explorar mais a fundo o tema. Ó, ele trouxe duas respostas, porque provavelmente ele não entendeu exatamente o que eu quis dizer, tá bom? Então, ó, claro, vamos explorar mais a fundo o primeiro tema de O Poder do Hábito, que trata dos hábitos dos indivíduos. Aí ele trouxe aqui dessa formatação, tá?
E a outra forma é essa daqui da lateral, ó. Parte 1, os hábitos dos indivíduos. Ele trouxe aqui como se fosse uma pequena estrutura mesmo. E aqui ele foi abordando tópico por tópico, com exemplos, enfim. Eu vou escolher esse daqui porque foi mais agradável aos olhos. Então aqui, ó, aplicação prática, identificação de deixas, tal, tal, tal. Aí você pode ir aprofundando, tá? E com isso daqui que ele gerou, você pode dar uma breve descrição sobre você, seus hábitos ou sua rotina e falar como eu posso implementar esses hábitos na minha vida. E aí o chat GPT vai te falar, né? Ele vai analisar seus dados, ele já tem os dados do livro e ele vai montar para você exemplos de como você pode estar implementando esses hábitos, ok? Então, essa é uma das formas de você falar com o seu documento. A outra forma é através do prompt. Eu vou deixar o prompt na descrição para vocês, tá bom? E esse prompt aqui, ele é bem completo, tá? Eu vou colar ele aqui. E ó, objetivo: extrair as informações mais relevantes e detalhadas do arquivo PDF anexado em português. Porque às vezes, mesmo você escrevendo todo o prompt, toda a mensagem em português, ele não entende e traz em inglês. Principalmente quando o documento já está em inglês, né, obviamente, e ele mantém a linguagem do documento, mesmo que você escreva a instrução em português. Então, especifique em que língua, qual idioma você quer. Com organização clara, estruturação impecável e citações precisas, incluindo número de página. Instruções: análise profunda. Mergulhe no conteúdo do PDF e identifique os temas centrais, os argumentos principais, os conceitos-chave e as informações mais relevantes. Síntese concisa. Para cada tema ou seção, elabore um resumo conciso e objetivo, utilizando suas próprias palavras, com frases curtas e linguagem clara. Ok? Citações precisas. Para sustentar as informações extraídas, inclua citações diretas do documento, indicando o número da página entre parênteses ao final de cada citação. Estrutura organizada. Organize as informações extraídas de forma lógica e hierárquica, utilizando títulos, subtítulos, marcadores e outros elementos de formatação que facilitem a leitura e compreensão. Clareza e concisão. Priorize a clareza e a concisão, eliminando informações redundantes ou irrelevantes. Concentre-se em transmitir a essência do conteúdo de forma eficiente. Formato de saída. Utilize o Markdown para formatar o texto de forma organizada e visualmente atraente. Esse Markdown é uma linguagem de formatação de texto, tá? Ela é mais utilizada no desenvolvimento web, HTML, enfim. É basicamente uma forma que o robô, né, a inteligência artificial, identifica a estrutura. Então ele sabe que se for H1, H1 é título. Se for H2, H2 é subtítulo, entendeu? Então pedir a formatação em Markdown é interessante também para melhorar ainda mais a precisão. Então use os títulos para destacar os temas principais e as seções do documento. Use marcadores para listar os pontos-chave, use negrito para destacar os conceitos-chave, indique o número da página entre parênteses ao final de cada citação. E aqui a gente tem um exemplo, tá? E o exemplo aqui foi esse mesmo do poder do hábito, tá bom? Então aqui, ó, tema principal, poder do hábito. Esse seria o H1. H2, a ciência da formação de hábitos. Aí tem os conceitos chaves, tem a citação e tem a página da onde saiu ela. Esse aqui é um exemplo, tá bom? Essa parte de baixo é o exemplo. Então beleza, vamos colocar aqui o mesmo documento. Espera ele carregar. E agora vamos ver a estrutura que ele vai trazer para a gente do conteúdo que está nesse PDF. Tá bom. Aqui está uma síntese das informações mais relevantes e detalhadas do arquivo PDF sobre o poder do hábito, de Charles Duhigg. Com organização clara, estruturação e citações precisas, incluindo o número da página. Então olha que interessante. Tema principal, o poder do hábito. Subtema,
a ciência da formação de hábitos. Ele acabou pegando o mesmo trecho aqui, o início, né, da estrutura aqui, para já iniciar. Então ele trouxe aqui, ó, conceito-chave. O loop do hábito é um processo neurológico de 3 etapas: gatilho, rotina e recompensa. Trouxe a citação e falou que a citação está na página 19, tá bom? Do nosso PDF. Então vamos para a página 19, só para tentar identificar partes. Parte 1, os hábitos dos indivíduos, ó, loop do hábito. Como os hábitos funcionam? O loop do hábito, o loop do hábito. Então, você viu que a precisão dele não foi das melhores. Ainda assim teve essa inconsistência, mas ele identificou aqui. Sempre vai estar um pouco acima, um pouco abaixo, tá bom? Então é só dar uma verificada antes para ver se está certinho, enfim, aí você faz esses ajustes finos depois que você for analisando, tá bom? Então, ó, subtema, como mudar hábitos. Aí ele trouxe aqui informação relevante, colocou aqui mais um trecho. Então aqui a gente pode prossiga. Parte 2, os hábitos de organizações bem-sucedidas. Ele vem aqui novamente, enfim, ele vai fazendo isso até o final. Esse foi o exemplo, tá? Utilizando o livro O Poder do Hábito. Agora a gente vai colar a mesma informação, tá? Inclusive mantendo o exemplo do como mudar hábitos, porque isso aqui ele sabe que é um exemplo. Então a gente vai carregar aqui agora o artigo científico para ver como que ele traz ah, essas informações para a gente. Vamos lá. Análise detalhada sobre uso típico de celular. Tema principal: padrões de uso do celular e bem-estar. O estudo investiga padrões de uso de celular em 340 participantes através de um aplicativo dedicado, identificando 5 perfis de uso: uso limitado, uso comercial, uso intenso, uso problemático por personalidade e uso problemático induzido externamente. Conclui-se que o uso intenso do celular por si só não prediz bem-estar negativo. Em vez disso, sessões noturnas e certos perfis estão associados a um bem-estar inferior. Daqui ele vai trazendo aqui as informações do artigo, tá? Citações, página 2. Esse é um artigo de 13 páginas, então tá uma perto da outra, ok? E aí você pode começar a conversar com ele com base nessas informações que ele trouxe. Por exemplo, passo muito tempo no celular. Baseado no artigo, o que eu poderia fazer? Aqui estão algumas sugestões para gerenciar melhor seu tempo de uso do celular, especialmente se você sente que passa muito tempo nele. E aí ele vai trazer algumas dicas, né? Essas dicas vão mesclar com o conteúdo que que está analisado e com o conhecimento dele, tá bom? Então, é bem relevante caso você queira estudar, por exemplo, me faça perguntas de resposta curta com base no artigo. Se eu errar, quero que você me corrija. Faça uma pergunta por vez. Então, isso daqui é interessante caso, né, você esteja estudando para uma prova, é um livro de história e você vai fazer uma prova de história, entendeu? Então, as possibilidades aqui são infinitas, tá? Isso aqui é só o pontapé inicial para te dar clareza sobre como você pode estar utilizando, com o que você vai utilizar, é uma escolha sua. Pergunta 1. Quantos perfis de uso de celular o estudo identificou e qual deles está associado ao bem-estar negativo devido ao uso noturno? Eu acho que foram 5 perfis, mas não sei sobre o bem-estar negativo. Você acertou a primeira parte. O estudo realmente identificou 5 perfis de uso de celular. Sobre a segunda parte,
Os perfis associados a um bem-estar negativo devido ao uso noturno são o uso problemático por personalidade e o uso problemático induzido, né, externamente. Então isso aqui é perfeito para fazer o papel como se fosse um flashcard para você retomar a matéria, para você fixar conhecimento, né? Enfim, as possibilidades aqui são infinitas, tá bom? Esse aqui foi só uma forma, né, de vocês estarem falando com o documento de vocês. E funciona com planilhas também, tá? E alguns outros tipos de documento. Então, fica tranquilo, porque vai ser muito mais fácil interagir com os documentos agora, daqui pra frente, tá bom? Ahn, então, agora eu queria saber de vocês. Vocês já usavam ele dessa forma? Vocês tinham algum prompt para colar em todos os documentos, independente, para que ele fizesse o resumo bem detalhado, ou você sempre conversava com ele? Coloca aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Em caso de dúvidas, pode deixar aí também que eu respondo. Dá um like no vídeo, se inscreve e até a próxima. Valeu!